Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. Irmãos, eu escolhi esse texto hoje porque na quarta-feira passada eu fiquei muito impactado com o mover de Deus aqui nesse culto de oração. E Deus tem ministrado muito em meu coração acerca da oração, acerca desse culto específico. O texto que nós lemos fala de um culto como esse. Pedro e João estavam indo ao templo para a oração da hora nona. A única diferença é que o horário era diferente. Sempre que você ouvir na Bíblia sobre hora nona, se refere a 15 horas, a 3 da tarde, porque o costume judaico começava a contar a partir do amanhecer, a partir de 6 da manhã. Então, quando você ouvir falar de hora sexta, meio-dia; quando você ouvir falar de hora nona, é às 15 horas, às 3 da tarde. E Pedro e João andando em direção ao templo para orar às 3 da tarde, e a porta do templo tinha um homem, um coxo, que pedia esmola. E a Bíblia diz que quando ele viu Pedro e João, ele imediatamente olhou para eles, estendeu a mão e falou: Eu vou pedir dinheiro. Ele estava ali para pedir esmolas, irmãos. E o que aconteceu? Pedro e João, olhando para ele, identificaram que era um coxo, mas falaram com ele assim: olhe para nós. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Mas tem um detalhe nesse texto que eu gosto muito. A Bíblia diz que eles estenderam a mão direita e levantaram aquele homem. E aquele homem teve os seus pés e tornozelos endireitados. Começou a saltar e entrou no templo, adorando e glorificando a Deus. Pastor, o que tem a ver, além da oração? O que tem a ver com a minha vida? A verdade, irmãos, é que nesse texto eu encontro 3 tipos de pessoas que frequentam os templos. Nesse texto eu consigo identificar 3 tipos de pessoas. E nós precisamos hoje sair daqui muito bem definido quem nós somos. O primeiro tipo de pessoa que eu vejo nesse texto são os indiferentes. Por quê? O texto não diz, mas quantas pessoas não passaram por aquele coxo? Quantas pessoas identificaram a necessidade daquele coxo? Alguns até deram esmolas, outros não deram, certamente. E passavam de forma indiferente. Existem alguns psicólogos que dizem que um dos piores sentimentos que existem, uma das piores reações de uma pessoa para outra, não é o ódio, é a indiferença. E quantas pessoas indiferentes passaram por aquele coxo, porque a Bíblia diz que ele era colocado diariamente à porta do templo chamada Formosa. Todos os dias aquele homem era colocado ali. Mas a indiferença não era só das pessoas que frequentavam o templo.
A indiferença era das pessoas que levavam o coxo, porque a Bíblia diz que ele era levado. Então existiam pessoas que até ajudavam, vou usar esse termo, que até ajudavam o coxo, levando ele para a porta do templo, para que ele pudesse pedir esmolas, mas não ofereciam uma oração para aquele homem, eram indiferentes à necessidade dele. Irmãos, nós não podemos ser indiferentes ao que Deus está fazendo. Deus está se movendo no nosso meio, nós não podemos ser indiferentes a isso. Nós não podemos ser indiferentes à necessidade dos nossos irmãos. Se existe alguém do seu lado precisando de ajuda, a parte desse texto que mais me confronta e me ensina é o momento onde os apóstolos estendem sua mão e levantam aquele homem. Irmãos, que gesto nobre, gesto de quem não é indiferente. Nós não podemos ser indiferentes ao que Deus está falando, ao que Deus está fazendo. Estava meditando hoje, conversando com o bispo, voltando lá da Casa Dia, falando que a gente precisa pensar numa maneira de expandir mais o Evangelho e falar da volta de Jesus nas redes sociais, porque, irmãos, as pessoas estão até escutando, mas não estão ouvindo. As pessoas ainda não entenderam o que está acontecendo. Jesus está voltando, mas as pessoas estão indiferentes. As pessoas estão tão preocupadas com tantas coisas que não têm relevância, mas estão indiferentes à voz de Deus e aos sinais da natureza, irmãos, todos os dias. Quando eu termino de ler a minha Bíblia, de orar, de fazer uma devocional, e às vezes quando eu volto da oração às 6 da manhã, quando eu vou abrir o meu Instagram, todos os dias eu tenho, bispa, um vídeo diferente de algum lugar que teve um alagamento, um terremoto, deslizamento de terra. É impressionante, e as pessoas estão indiferentes a isso. Em nome de Jesus, você que está aqui hoje, você está numa situação muito parecida com esse coxo. Você veio para o templo, mas não seja indiferente ao que Deus está falando. Não seja indiferente ao que Deus está falando, não só hoje, mas usando a natureza, usando as pessoas. Irmãos, Jesus está voltando e nós não podemos ser indiferentes a isso. Ser indiferentes para garantir a nossa salvação, mas ser indiferentes também com o próximo, com o nosso vizinho, para falarmos do amor de Deus. Nós fomos na segunda-feira fazer o evangelismo lá na praça. Eu estava mostrando para o Francis ali. E eu costumo, quando eu vou fazer evangelismo, eu gosto de criar vínculo com as pessoas, porque eu não posso ser indiferente à necessidade das pessoas. E tiveram 2 jovens que nós fomos orar lá, inclusive a senhora já tinha ganho para Jesus há algum tempo atrás, ele falou. Mas o outro, muito receptivo, eu peguei o contato dos 2 e hoje eu mandei para eles, eu entrei em contato desde a terça-feira, desde ontem, mas hoje eu mandei uma oração para eles, eu aprendi isso com o bispo, mandei uma oração para eles pelo WhatsApp, e um me respondeu agora, mostrei o Francis ali, falou: pastor, a sua oração deu certo, já estava um tempão sem vender aqui, vendi a cota aqui que eu precisava. Domingo de manhã vai estar aqui, agradecendo a Deus pelo milagre que Deus fez na vida dele. Mas nós não podemos ser indiferentes ao que Deus está falando e fazendo, irmãos. Segundo tipo de pessoas que frequentam o templo são os aproveitadores. Eu vi um termo esses dias que me impactou, irmãos. Mas a igreja está cheia de consumistas, na verdade consumidores. Pessoas que vêm à igreja para: o que Deus vai fazer para mim hoje? O que Deus vai fazer por mim hoje? Qual milagre Deus vai fazer para mim? Irmãos, nós viemos aqui para adorar a Deus. Nós adoramos a Deus no momento da oração. Nós adoramos a Deus cuidando bem do nosso irmão que está aqui. Nós adoramos a Deus com os louvores. Nós adoramos a Deus com as nossas finanças. Nós adoramos a Deus com a nossa reverência aqui. Nós adoramos a Deus, mas as pessoas estão preocupadas com o que elas vão receber, com o que Deus vai fazer por elas, o que Deus vai fazer na vida delas. Irmãos, Deus faz, eu sei que faz. Mas nós não podemos ser consumistas. Não podemos ser consumidores dentro do templo. Eu falo isso porque aquele homem, o coxo, a intenção dele ali, irmãos, era financeira. Ele estava ali porque ele era necessitado, era coxo. E segundo a tradição judaica, ele não podia nem entrar no templo. Ele ficava na porta, pedindo esmola. Eu me lembro quando eu era criança, faz pouco tempo isso, faz pouco tempo. Novinho, bispo, eu era novinho. Eu lembro que uma vez eu fui na igreja católica com a minha mãe e a minha tia,
E eu lembro que tinha várias, irmãos, tinha umas 8 pessoas na porta da catedral lá da Praça São Salvador, que tem em Campos. E as pessoas ali, era uma cultura, as pessoas ficavam ali pedindo esmolas, e as pessoas iam ali para dar esmola com o maior prazer, achando que era só esmola. Não falavam do amor de Deus, não falavam de Jesus, não tiravam as pessoas dali, estavam só alimentando aquela miséria. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem muito mais para fazer do que aquilo que você acha que você merece. Às vezes nós queremos ouvir a palavra que nós queremos, não que nós precisamos. Às vezes nós chegamos aqui e entramos, Senhor, trata aquela área que eu vim pedir. Irmãos, não tem nada de errado, mas às vezes naquela noite Deus quer falar de outra área que você ainda não colocou diante dele. Às vezes Deus quer tratar uma área na sua vida que você ainda não entregou por completo a ele. E é por isso que essa segunda classe de pessoas que frequentam os templos, que são os aproveitadores de alguma forma, não estão preocupados com o bem-estar do próximo, estão preocupados em se aproveitar de tudo aquilo que pode beneficiá-los. O texto não diz, irmãos, eu não quero distorcer o texto aqui, não quero. Mas na época era muito comum usar pessoas deficientes para ganhar dinheiro. A Bíblia conta a história de uma menina que tinha um espírito de adivinhação, e aqueles homens que aliciavam ela ganhavam dinheiro em cima dela. A gente não sabe se as pessoas que levavam esse coxo eram aproveitadores. De novo, eu não estou afirmando isso, o texto não me dá base para pensar, para afirmar, mas para imaginar sim. Eu fico imaginando quantas pessoas se aproveitando, quando na verdade deveriam estar adorando, orando, buscando ao Senhor. E o terceiro tipo de pessoas que eu vejo, que são aqueles que fazem a diferença, irmãos, é onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. A Bíblia diz que Pedro e João não tinham dinheiro, não tinham nem prata e nem ouro, mas eles tinham o principal, irmãos, atitude. Tinham Jesus, a ponto de não ficar guardado para eles, irmãos, tudo que essa sociedade precisa, tudo que as pessoas lá fora precisam, é de atitude minha e sua, nós mostrarmos quem nós realmente somos. Sabe, às vezes as pessoas batem no peito e falam assim, ó, eu sou o pregador da palavra. Irmão, Jesus não nos chamou para ser pregadores, Jesus nos chamou para ser testemunhas, testemunhas de quem Ele é, testemunhas do poder de Deus. As pessoas confundem muito e querem colocar o ego dela, a imagem dela acima de tudo e de todos. Vou te falar uma coisa, tudo que Deus quer de mim e de você, é que nós sejamos testemunhas, mas não é qualquer testemunha, não é testemunha que vai falar algo que não viu, que não crê, ou que é uma mentira. Você vai falar do que você viveu. É por isso que eu creio, irmãos, que o Evangelho tem que ser prático. Eu falo do que eu vivo, do que eu vejo Deus fazer. A Bíblia, irmãos, ela não pode ser um livro de histórias antigas, onde pessoas vão ler e falar assim, ó, um dia Deus fez isso, amém, um dia Deus fez isso, mas o Deus que fez um dia isso, pode fazer hoje aqui. O Deus que um dia abriu o mar vermelho, vai abrir o mar vermelho na minha frente, não literalmente o mar, mas Ele vai abrir o meu caminho, vai tirar o que tiver que tirar da minha frente, para que eu possa alcançar o meu objetivo. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, vai ressuscitar os meus sonhos, vai ressuscitar as minhas emoções, vai ressuscitar a minha vida financeira, vai ressuscitar o meu casamento. Eu não sei qual a sua necessidade, o que eu sei é que o Deus da Bíblia é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Mas nós, irmãos, precisamos todos os dias exercitar a nossa fé. 3 tipos de pessoas que frequentam os templos nos dias de hoje. Pedro e João nos ensinam a ser aqueles que fazem a diferença. A Bíblia não relata, irmãos, mas quantas pessoas passaram por aquele coxo? Só Pedro e João ofereceram algo diferente para eles. Quantas pessoas estão passando por mim e por você? E as pessoas lá fora já ofereceram tantas coisas, mas você tem Jesus. Você tem algo que elas precisam. Você tem algo que elas estão necessitando. Irmãos, eu fiquei muito impactado lá no evangelismo, porque esses 2 jovens, quando nós fomos abordá-los, quem estava lá vai lembrar do que eu estou falando. Um perguntou assim, o que vocês estão fazendo aí? Olha só, irmãos, quem estava lá na hora? Kate, João Pedro, Keren, pastora Xana, né? Tinha mais gente. Era o Edinho e a esposa, e as crianças.
E nós estávamos passando, nós já tínhamos passado por eles, não foi? E eles falaram assim: o que vocês estão fazendo aí? Olha só, irmãos. Aí eu vi o interesse dele, eu falei: opa, vou aproveitar. Abriu a porta, meu irmão. Eu entrei, eu falei: estamos aqui fazendo evangelismo. E pela sua iniciativa, eu vou fazer uma oração por você, posso? Ele: pode. Não, pelos dois. Orei pelos dois. Aí vocês são de qual igreja? Igreja lá, somos do MIB e tal, da igreja batista. Já fui lá uma vez. Eu fui lá com a Cirlândia. Aí, é de lá e tal, mas o outro não. Orei pelos dois, peguei o contato dos dois. Irmãos, nós precisamos oferecer algo que eles não têm. Logo na terça-feira pela manhã, orei pela vida dele e mandei uma mensagem: estou orando por você, conte comigo. Ele me respondeu assim: pastor, eu nem sabia que eu era pastor, né? Eu falei na mensagem, lá no dia ele não sabia. Pastor, queria agradecer, você lembrou de mim? Certamente aquele cara não é lembrado, só por ter lembrado dele. Hoje pela manhã mandei oração, mandei mensagem, falei: estou à sua disposição, se precisar de qualquer coisa eu estou aqui. Isso é ser igreja, irmãos. Essa igreja não vai ficar reunida aqui não, só não. A grande verdade é que hoje os templos estão cheios de pessoas vazias. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos, para fazer a diferença por onde nós passarmos. Nós precisamos de fato fazer como Pedro e João, buscar preencher as lacunas, ou seja, enxergar as necessidades das pessoas para que nós venhamos a ter a oportunidade. Nós não temos a solução para tudo, nós não temos, sozinhos nós não temos. Pastor Gédio não tem solução para tudo, mas eu sei quem tem. Ele habita aqui no meu coração. Nós temos Jesus, irmãos. Isso tem que fazer diferença nas nossas vidas. Se você tem Jesus, você precisa agir como Pedro e João, que agem incondicionalmente. Irmãos, eu não sei quanto tempo aquele coxo ficou na frente do templo da porta chamada Formosa. Eu não sei quantas pessoas passaram por ele, mas eu sei que 2 homens fizeram a diferença na vida daquele homem. E vou te falar uma coisa: além da cura, aquele homem teve a oportunidade de entrar no templo, o que para nós é uma coisa simples, mas para ele não era. Como eu falei anteriormente, ele não podia entrar no templo, ele tinha uma deficiência. E a Bíblia diz que aquele homem entrou saltando, gritando e glorificando a Deus. Além da cura, além da salvação, Deus trouxe alegria para aquele homem. Quantas pessoas tristes lá fora precisando de um abraço seu, precisando de um aperto de mão, de um sorriso meu. Quantas pessoas lá fora precisam que eu e você venhamos agir como Pedro e João, estar disponíveis para o reino de Deus. É uma decisão nossa hoje. A oração que eu fiz hoje, na verdade desde ontem, que eu estou com essa palavra no meu coração, e desde ontem eu tenho orado, falei: Senhor, faça de mim como Pedro e João. Senhor, eu quero ser como Pedro e João e aproveitar cada oportunidade que o Senhor me der. Senhor, e se eu não enxergar a oportunidade, eu vou criar uma, mas eu não quero deixar as pessoas passarem na minha frente, sofrendo, precisando que eu estenda a mão e eu não fazer nada. Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho orado para que eu seja como Pedro e João, alguém que faça a diferença. E fazer diferença não é só aqui dentro não, irmãos, é no seu trabalho. Deus te plantou num lugar específico, na sua escola, no seu bairro, no seu trabalho, eu não sei. Cada um aqui tem uma realidade. Esses dias o pastor João estava por 2 vezes pedindo oração pelos amigos do trabalho, tem um desejo de impactar a vida deles. Eu não sei onde você mora, qual a sua realidade, mas eu sei que Deus te plantou ali, na sua família, no seu quintal, no seu bairro, em Arraial da Ajuda, Porto Seguro, Bahia, para que você possa dar bons frutos. Quem quer dar bons frutos, levanta a mão comigo. Então fique de pé comigo para nós orarmos. Senhor, nós não queremos ser indiferentes, Senhor, àquilo que o Senhor tem feito. Nós não queremos ser indiferentes, Senhor, àquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, nós queremos ser participantes, Senhor, da Tua obra. Nós queremos ser ativos naquilo que está no Teu coração. Senhor, nós não queremos ser meros observadores. Nós não queremos, Senhor, ser espectadores. Nós queremos, Senhor, ser participantes, Pai, da Tua obra. Nós queremos viver na íntegra, Senhor, aquilo que nós carregamos, o título de cristãos, de pequenos cristos, Senhor.
Um termo, Senhor, que começou como um deboche, mas que hoje, Senhor, reflete, Pai, a quem nós seguimos a Cristo. Deus, em nome de Jesus, assim como Pedro e João, Pai, na porta do templo chamado Formosa, Senhor, assim como Pedro e João tiveram oportunidade, Senhor, de estender as mãos, nós queremos também, Senhor, nessa noite, nos colocar à disposição, Senhor, para levantar quem está caído, Senhor, para estender a mão, Senhor, para quem um dia caiu, para poder, Senhor, declarar o amor do Senhor e a cura do Senhor sobre alguém. Senhor, que o Senhor nos faça sair daqui hoje, Senhor, comprometidos com a Tua palavra, para que possamos, Senhor, definitivamente viver conforme o Teu querer. Te agradecemos por essa noite, te louvamos, Senhor, por essa palavra. Senhor, como essa palavra falou comigo, Senhor. Senhor, essa palavra foi primeiro para mim. Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me exortou quanto a isso. Eu te agradeço, Senhor, porque por amor a mim, o Senhor me mostrou, Pai, que eu precisava ser como Pedro e João. Eu estou aqui nessa noite, Senhor, eu e meus irmãos, para declarar, Deus, faça de nós, Senhor, pessoas que aproveitam, Senhor, as oportunidades para pregar o Teu Evangelho e levar o Teu amor. Nós te agradecemos por essa noite, por esse culto maravilhoso, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença neste lugar. Levante as suas mãos comigo, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos aqueles que amam e aguardam a volta do Messias, e que toda igreja que crê diga amém. Deus te abençoe e te espero aqui sábado.